Meu nome é Camila Fernandes e estarei apresentando o trabalho sobre o processo de fundição. Estarei falando sobre moldagem em areia, fundição de precisão, moldagem permanente por gravidade, fundição sob pressão, fundição centrífuga, fundição contínua e processo no estado semissólida. Moldagem em areia. Trata-se de um processo popular e de baixo custo, amplamente utilizado em pequenas e grandes produções, elevada versatilidade por ser feito em gramas ou toneladas e utilizada em ligas ferrosas e não ferrosas. Características de areia de fundição: plasticidade, consistência, moldabilidade, dureza, resistência, refratariedade. Este processo deve ser feito após o preenchimento de uma série de requisitos, pois sem eles a fundição não se realiza nas melhores condições. Resistência suficiente para suportar a pressão do metal líquido, resistência à ação areosa do metal que escoa rapidamente durante o vazamento, mínima geração de gás durante o processo de vazamento e solidificação a fim de impedir a contaminação do metal e o rompimento do molde. Permeabilidade suficiente para que os gases gerados possam sair durante o vazamento do metal. Refratariedade, que permita suportar as altas temperaturas de fusão dos metais e que facilitam a moldagem da peça, possibilidade de contração da peça que acontecem durante a solidificação. Caixa de moldagem. Ela é constituída em duas partes, superior e inferior, e são montadas em placas. É o processo mais simples e generalizado da fundição. Consiste em compactar uma mistura refratária plástica, que é chamada de areia de fundição, composta de areia silicosa, argila e água, sobre um modelo montado no molde. Confecção de machos. O macho é um dispositivo feito também de areia, que tem a finalidade de formar os vazios, furos e reentrâncias da peça. Eles são colocados nos moldes antes que elas sejam fechadas, para preencher o metal líquido. Para isso, a área deve apresentar alta resistência depois de seca, alta dureza, alta permeabilidade e inalterância. São normalmente secados em temperatura entre 150 a 200 graus. Vantagem: a moldagem por areia verde é mais barato dentre todos os métodos de produção de molde. Há menos distorção de formato do que em métodos que usam areia seca, porque não há necessidade de aquecimento. Desvantagem: o controle de areia é mais crítico do que nos outros processos que também usam areia. Maior erosão quando a peça fundida são de maior tamanho. O acabamento da superfície piora com peças mais pesadas, entre outras. Moldagem em areia seca ou shell mold. A fundição em shell mold é usado para moldes de peça em dimensões relativamente pequenas, onde se requer acabamento superficial e precisão dimensional, desde que este não atravessem o plano de dimensão de repartição do molde. As peças fabricadas por meio de fundição shell mold apresentam excelente acabamento, mostrando-se produtos de alta qualidade e que também têm alta resistência e excelente durabilidade. As vantagens: maior precisão, rapidez na fabricação, montagem leve e outras. As desvantagens são custo elevado na areia pré-revestido, custo mais elevado nas placas de modelo, areia não reciclável economicamente e outros. O processo de fundição de precisão também pode ser conhecido por outros nomes, como microfusão ou cera perdida, e é usada para a produção de peças metálicas, sendo permitido o uso de quase todas as ligas. Embora historicamente o processo de fundição de precisão tenha surgido para a produção de peças de arte, hoje ele é amplamente utilizado nos mais variados segmentos do mercado e com as mais diversas geometrias. As principais diferenças desse método para os demais de fundição
é que nele pode ser usado molde diferente, como arame ou metálico. A forma como o metal líquido é vazado, que pode ser por precisão ou gravidade, e o produto final obtido. A fundição de precisão pode produzir uma peça com peso máximo de 5 kg, com formato complexo e melhor acabamento. As vantagens é a flexibilidade da forma, a tolerância dimensional apertadas, grandes produtividades, elevado rigor dimensional. As desvantagens, peças pequenas e médias dimensões, processo moroso e exigente de obtenção. Fundição por gravidade, processo que utiliza o vazamento do metal líquido por gravidade em moldes metálicos de 2 ou mais partes, usada repetidamente para o processo de muitas peças. Os moldes utilizados são denominados coquilhas, a fundição em coquilha. As coquilhas podem ser movimentadas manualmente, quando de pequeno porte, ou mecanicamente, usando-se máquinas coquilhadeiras. Tipos de fundição: fundição areia verde, fundição CO2 ou shell molding. Suas vantagens são ótimos rendimentos metálicos, realização de tratamento térmico e soldagem de fundição, operações gerais de acabamento, e as suas desvantagens são elevado custo, limitação de elaboração geométrica e outras. Fundição sob pressão. São feitos através de moldes metálicos chamados de matrizes, feitos de aço tratado termicamente. É geralmente constituído de 2 partes que são fechadas hermeticamente no momento do vazamento de metal líquido, normalmente refrigerado com água, necessário para evitar o superaquecimento, o que aumenta a vida útil da matriz e evita defeitos nas peças. É automatizado e realizado em máquinas de câmara fria e quente. Vantagens: peças de liga, como de alumínio, fundição sob pressão, apresenta maior resistência do que a fundição em areia. Possibilidade de produção de peças com forma mais complexas, entre outras. As desvantagens são limitação no emprego do processo. Ele é usado para ligas não ferrosas, com poucas exceções. Limitação do peso das peças, raramente superior a 5 kg, entre outras. Fundição por centrifugação. O nome já sugere, envolve o uso de força centrífuga para exercer pressão sobre o metal derretido à medida que ele é derramado em um molde. O uso mais conhecido é no processo correspondente à fabricação de tubos de ferro fundido para a linha de suprimento de águas. Suas vantagens são peças de ligas, como as de alumínio fundidas sob pressão, apresentam maior resistência do que as fundidas em areia. Possibilidade de produção de peças em formas mais complexas. Possibilidade de produção de peças com paredes mais finas e tolerância dimensional mais estreitas. As desvantagens são alta taxa de produtividade, as impurezas metálicas segregam para o furo, onde podem ser usinadas, melhor propriedade mecânica, bom aperfeiçoamento do material. Fundição contínua. Consiste em fundir e conformar o processo final em uma só operação, eliminando o tempo intermediário de resfriamento em molde, garantindo controle e constância da propriedade física e geométrica de cada produto. O metal líquido é transferido para o trem de conformação contínua, passando por uma coquilha de conformação, definindo a seção transversal do perfil e segue para o resfriamento, corte e quebra. Tixoconformação. Desenvolvida em uma nova tecnologia, promete a fabricação de peças complexa em uma única etapa. Trata-se da fundição injetada, que consiste em dar formas a metais em estados semissólidos sem necessidade de levar o metal ao estado líquido, usando a fundição tradicional. Com a nova técnica, a peça final é feita em um único passo, eliminando todas as etapas intermediárias ou
de acabamento. O objeto é levado à tixoconformação dos laboratórios para a indústria. Em laboratórios já estão funcionando a contento. As vantagens é o curto tempo de processo, geometria de peças complexa, redução de trincagem e queda e menor choque térmico durante o resfriamento com relação aos componentes obtidos por fundição. Suas desvantagens é o processo restrito apenas a ligas de alumínio, ferro e algumas ligas de cobre. Janela de aplicação do processo de conformação estreita. Custos tecnológicos elevados para a manutenção do sistema mecânico simultâneo no controle. E fico por aqui. Muito obrigada.